Pupila, seja bem-vindo ao segundo episódio da Chave do Ganho de Massa Magra. E hoje você vai aprender a como crescer, endurecer e levantar o bumbum mais rápido. Então pega o caderno aí para você anotar e vamos lá. Beleza? Então bora começar? Como crescer, endurecer e levantar o bumbum tendo um resultado de 1 ano em apenas 3 meses. E por que o resultado de 1 ano em apenas 3 meses? Pupila, porque é o seguinte: quando você começa a colocar em prática o que realmente funciona, você não demora para ter resultado. O problema é que das pessoas que não têm resultado é porque elas não estão fazendo o que tem que ser feito para poder atingir aquele objetivo. Então elas estão com um treino completamente diferente, ou, enfim, várias variáveis do treino podem estar diferentes, ou o treino não muda, que também é uma coisa que interfere, tá? É o mesmo treino 1 mês, 2 meses, 3 meses, então isso também é uma coisa que interfere. E aí quando você começa a colocar em prática realmente o que funciona, o resultado é mais rápido do que você imagina. E aí as pessoas começam a ver resultado, elas continuam mais ainda. Vem mais resultado, elas continuam mais ainda. E isso só tende a crescer, tá? Então, o que você vai ter um certo ânimo no começo. Você vai ter uma certa vontade no começo. Mas o que vai permitir continuar, vai ser o resultado que você está vendo. Se você não está vendo o resultado, como é que você vai ficar? Você vai se sentir frustrado, não vai? Então aqui, essa live de hoje é para você poder começar a ver resultado o quanto antes e poder realmente ver o que é o certo e se manter no certo para você atingir o seu resultado, atingir o seu objetivo, ganhar até 10 centímetros de bumbum, ter o resultado de 1 ano em 3 meses. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu desativar aqui os comentários para vocês poderem ver melhor aqui os slides. E quem for esperta vai tirar print de muitos slides que eu vou mostrar aqui para poder você conferir rapidamente na hora de você for fazer o seu treino de bumbum. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, conceito muito importante. Vocês, para quem me acompanha aqui em todas as aulas, sabe que primeiro eu gosto de começar com conceitos importantes. Por quê? Porque sem esses conceitos você não consegue entender lá na frente o porquê que aquele é o melhor exercício, porquê que aquele trabalha mais, porquê que ele funciona melhor, tá? Então, um conceito importante que você tem que saber antes de começar a aula é que o bumbum é trabalhado nos movimentos de extensão e flexão do quadril. Mas Ale, o que é isso? Eu não sei o que é flexão e extensão do quadril. Calma, pupila, é muito simples. Basta você levantar o seu joelho e abaixar o seu joelho. Tá vendo? Tá vendo esse movimento que tem aqui no quadril? Isso é extensão e flexão do quadril. Beleza? Então, esse é o papel do bumbum no movimento. Esse é o papel do bumbum no movimento, tá? Dito isso, nossa, hoje eu fiz muitos slides, hein? Dito isso, você precisa de saber outra coisa muito importante aqui, porque só quem é pupila raiz que assiste as lives de segunda-feira, elas sabem isso. Só elas sabem isso. Por quê? Porque quando elas sabem isso, elas sabem no que elas têm que focar. E elas sabem o porquê. Ou seja, elas vão ouvir uma coisa de outra pessoa e vão falar assim: cara, nada a ver isso daí. O Alexandre explicou que existem o glúteo máximo, glúteo médio e o glúteo mínimo, tá? O glúteo mínimo, ele é um músculo mais profundo do bumbum, tá? Então o glúteo mínimo, ele não fica aparente. Você não consegue enxergar ele quando você olha
para a bunda de uma pessoa, na praia, enfim. Você não consegue enxergar o glúteo mínimo. Beleza? É um músculo mais profundo. O glúteo médio, ele é um músculo mais lateral do bumbum, tá? Ele é um músculo mais lateral do bumbum, é responsável pela abdução do quadril, que eu vou falar mais pra frente. Só que ele também é uma pequena porção do bumbum, tá? Então ele é responsável, né? Ele fica nessa parte lateral aqui, ele pode ajudar a diminuir o buraco que você tem na lateral. Diminuir, não acabar com o buraco. Ouça bem, a diminuir o buraco que você tem na lateral. Mas não é o glúteo médio que vai deixar o seu bumbum grande. Não é o glúteo médio que vai deixar o seu bumbum em pé. Não é o glúteo médio que vai deixar o seu bumbum durinho. É qual? É o glúteo máximo. Tá? Então quando você olha para o glúteo máximo, você vê que ele é responsável ali por 80% do seu bumbum. Além disso, além dele ser o maior músculo do bumbum, ele é o mais aparente, ele é o mais externo. Então, quando você olha para o bumbum de uma pessoa ou para o seu próprio bumbum, aquilo ali que você está vendo é o glúteo máximo. Tá bom? É o glúteo máximo. Tudo aquilo ali que você está vendo, quando você olha para o espelho, para sua bunda, é o glúteo máximo, tá? Dito isso, você já tem uma ideia aí na sua cabeça de qual músculo que nós devemos focar, não tem? Mas eu vou falar disso pra você mais pra frente, tá? Mas é muito importante que você saiba que existem esses 3 músculos no bumbum e que o glúteo máximo, ele é o mais responsável pela aparência bonita do seu bumbum, tá? Mas agora, eu quero falar com você. Primeiro, o glúteo mínimo a gente descarta, tá? Porque ele é muito profundo, ele não é visível, ele é trabalhado nos mesmos exercícios que eu vou falar para vocês, mas não é ele que vai dar uma aparência pro seu bumbum. Vamos falar primeiro agora do glúteo médio. Exercícios que trabalham o glúteo médio. Mas eu poderia dizer aqui, eu poderia ter colocado aqui, exercícios que trabalham isoladamente o glúteo médio, tá? E olha, presta bem atenção, pupila, atenção aqui. Eu coloquei quais os exercícios que trabalham especificamente o glúteo médio. Não estou falando que eles são os melhores exercícios para o glúteo médio. Mas vamos lá. Quais os exercícios que trabalham especificamente o glúteo médio? Abdutora, abdução de quadril com elástico e abdução de quadril com caneleira. Ale, eu não sei quais são esses exercícios. Beleza, pupila, relaxa, você tá comigo. São esses aqui. Então, primeiro temos a abdução de quadril com caneleira. Temos no meio a cadeira abdutora. E temos no terceiro a abdução de quadril com elástico. Então você repara bem que qualquer movimento que a gente faça levantando a perna para a lateral, a gente está trabalhando o glúteo médio. Por quê? Porque vocês viram ali atrás que o glúteo médio ele se apresenta nas laterais do bumbum. Então ele é responsável pela abdução do quadril, que é esse movimento que você está vendo. Tá joia? Então esse movimento que você está vendo aí. Então quando você quer trabalhar o glúteo médio de forma isolada, esses exercícios que você deve fazer. Tá bom? Ou você faz com caneleira, ou você faz na máquina, ou você faz com elástico. Beleza? Não tem outra invenção, hein? Pelo amor do Senhor. Beleza? Porém, existe também outra forma muito eficiente de se trabalhar o glúteo médio. Alguém aí sabe qual é essa forma eficiente de se trabalhar o glúteo médio? Como é que eu pergunto e não abro os comentários, né? Vocês estão entendendo? Entenderam o conceito até agora?
Quem aí chuta qual é a forma eficiente de se trabalhar o glúteo médio? Sem fazer aqueles exercícios ali. Eu gosto de interagir, eu gosto que vocês interajam comigo durante a live. Eu gosto que vocês exponham. Vocês têm o direito de fala aqui. Agachamento, 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 agachamento até o talo. Melhorou. Agachar, ataca o falo. Aquela ali escreveu tudo errado. Então, é por aí, é por aí. Obrigado pela participação de vocês. Então, eu falei ali como você trabalha o glúteo médio de forma isolada. Mas agora, vamos falar sobre a região mais importante do bumbum, que é qual? O glúteo máximo. Ou seja, aquela que fica mais aparente, aquela que realmente vai dar o formato do seu bumbum, aquela que realmente vai levantar o seu bumbum. Beleza? Então é essa parte mais importante. Tá? Então você foca nela. Foca no glúteo máximo. E a gente agora, daqui em diante, a gente vai falar só sobre glúteo máximo. Por quê? Porque a gente quer focar no que importa, que é o crescimento, endurecimento e levantamento do seu bumbum. Quais são os melhores exercícios para o bumbum? E quando eu digo melhores exercícios para o bumbum é glúteo máximo e que também trabalham o glúteo médio, mas eles são focados no glúteo máximo. Então, se você agora, pupila, não tirar um print dessa tela aqui, você vai ter que, eu te garanto que você vai sentir vontade amanhã de assistir minha live toda de novo para poder chegar nessa parte. Tá? Então, aqui eu tô colocando os melhores exercícios, os 10 melhores exercícios para o bumbum. Beleza? E para eles poderem trabalhar também o glúteo médio, você precisa, pupila, agachar até o talo, tá? Então, não tem jeito. Se você quer trabalhar o bumbum como um todo, a coisa mais importante que você precisa fazer, além de saber quais são os melhores exercícios para o bumbum, é você fazer eles até o talo. Tá? Tanto para você crescer o glúteo máximo, tanto para você crescer o glúteo máximo, quanto para você desenvolver glúteo médio. Então, quando eu falar aqui, ó, em bumbum, sabe que eu tô falando dos dois. Beleza? Sabe que eu tô falando dos dois. E aqui, daqui em diante, você vai ter várias sacadas sobre esses exercícios, porque hoje eu quero dar a faca e o queijo na sua mão. Tá? Mas Ale, você colocou os melhores exercícios aí e eu não sei de cabeça, pelo nome, quais são esses exercícios. Não se preocupa, pupila. Eu trouxe uma imagem de cada exercício aqui para você garantir que você vai saber fazer esse exercício, vai saber qual é o exercício na hora de você executar. Eu já coloquei eles na ordem que do melhor pro segundo melhor, pro terceiro melhor, pro quarto melhor, tá bom? Então, não tem erro. Você já sabe qual é o melhor até o 10º melhor exercício para o bumbum, tá? Mas você vai ver que tem coisas lá na frente, você vai ver lá na frente que tem coisas que precisam estar alinhadas com esses exercícios para que você tenha 100% de resultado no seu bumbum, tá? Mas vamos lá, vamos focar aqui agora no exercício por exercício, tá?
E primeiro vamos falar do agachamento. O agachamento, pupila, ele é um exercício que você tem um alto grau de flexão do quadril. Lembra que eu falei lá atrás de flexão do quadril? Então, olha como é que o quadril da mocinha ali está flexionado, está dobrado. Só que você não consegue ativar muito o bumbum se você não desce até o talo. Por quê? Porque se você não desce até o talo, você não flexiona muito o quadril. Entendeu? E por isso que então é importante você descer. É importante que você ultrapasse a linha dos joelhos. Tá? Por quê? Porque aí você está realmente exigindo o máximo do seu bumbum. O máximo. Entendeu? E não ali trabalhando ele pela metade. Tá? Por quê? Porque muita gente acha o seguinte, pupila, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui você não ouve em outro lugar. Você não aprende em outro lugar. Você só aprende aqui. Pupila, entenda uma coisa. Agachamento é exercício para o bumbum. Agachamento não é exercício para a coxa. Agachamento é exercício para o bumbum. Trabalha a coxa também? Trabalha. Mas o músculo principal do agachamento é o bumbum. Tá? Então, se o músculo principal do agachamento é o bumbum, você tem que ativar esse bumbum ao máximo durante esse exercício. Porque senão não faz sentido você agachar. Tá bom? E eu trago para você aqui ainda, ó, um estudo que comprovou isso. Por quê? Porque eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu quero que você entenda que existe um porquê e existe um estudo, existem pesquisas por trás disso, tá? Não é porque fulano falou que pega mais ou porque eu senti mais nesse exercício. Não. É porque já foi provado que funciona, tá? E aqui, esse estudo, ele mostra exatamente isso. Quando você coloca aqui, ó, você compara quem agachou até o talo com quem agachou até a metade, tá? Então, a barra branca é quem agachou até o talo, barra preta é quem agachou até os joelhos. E você vê que quem agachou até o talo teve mais que o dobro de ganho no bumbum do que quem agachou apenas até a altura dos joelhos. Então você consegue ver a discrepância que existe quando você apenas tem um pouco mais de amplitude de movimento, quando você consegue descer um pouquinho mais, tá? E aí você vai entender lá na frente, mas eu já vou te dar um spoiler aqui, que se você coloca um peso que você não consegue descer até o talo, pupila, você tá, sinto muito, mas você tá sendo animal de carga. Você não tá lá na academia para poder pegar o peso todo da academia. Você tá lá para você trabalhar o seu bumbum. Você tá lá para você desenvolver o seu bumbum, para você crescer, para você estimular, para você endurecer o bumbum. E não para encher a máquina de peso. Então, se você coloca muito peso, mas você não desce até o talo, você está jogando seus resultados fora e ainda correndo risco de se machucar, tá? Então, agachamento, beleza? Agachamento é um exercício pro bumbum e que você precisa descer até o talo para você ter maior flexão de quadril e você trabalhar o bumbum como um todo. Além disso, trabalhar também a parte interna da coxa, tá? Nesse mesmo estudo aí que eu mostrei, eles mostram o resultado com a parte interna da coxa, que quando você desce até o talo, a parte interna da sua coxa é mais trabalhada. Então, se você tem incômodo com essa parte de dentro da sua coxa, se você quer diminuir a flacidez nessa região, você também tem que agachar até o talo. Beleza? Combinado?
Daria para fazer uma aula só sobre agachamento. Vamos lá. Agachamento búlgaro. Agachamento búlgaro pupilar é uma variação do agachamento tradicional, tá? Só que a diferença ali do agachamento búlgaro é que, primeiramente e logicamente, você faz apenas com uma perna, tá? Mas você também tem uma exigência do seu glúteo, do seu bumbum, não só para poder descer, né, fazer a flexão do quadril e subir, como também para poder estabilizar o movimento, tá? Então, para você se manter ali, só de você conseguir se manter equilibrado ali, o seu bumbum ele já está sendo bastante ativado. E aí, quando você desce até o talo no agachamento búlgaro e sobe, você está trabalhando ali 100% do seu bumbum, tá? Você está trabalhando ali seu bumbum ao máximo, tá? E é por isso que ele é um dos melhores exercícios para o bumbum, tá? Então, não deixe de usar com frequência este exercício. E lá na frente eu vou falar como que você combina esses exercícios e como que você deve fazer, executar esse movimento, beleza? Mas o agachamento búlgaro não dá para ficar sem. Não dá. Terceiro, agachamento sumô. O O apareceu aqui, né? Tá aqui, tá por aqui. Agachamento sumô. O agachamento sumô, pupila, ele é uma variação do agachamento tradicional, tá? Só que você faz com as pernas mais abduzidas. Isso significa que você vai trabalhar a parte de dentro da sua coxa? Não significa. O que vai significar que você vai trabalhar a parte de dentro da sua coxa é você descer até o talo. Beleza? E agachamento sumô é interessante. Por quê? Porque você tira o peso das suas costas, coloca nos seus braços, tá? E porque você tem uma menor compressão na patela. Ou seja, você tem... seu joelho, ele sofre menos com agachamento sumô, tá? Então o agachamento sumô, ele é muito indicado para quem tem problema de coluna e para quem tem problema de joelho, porque ele força menos a patela. Mas ele também é muito interessante para você trabalhar o seu bumbum. Por quê? Porque você te dá mais segurança de você descer até o talo, porque não tem uma barra nas suas costas. Então você consegue fazer com mais tranquilidade esse exercício, tá bom? Então não tem erro, agachamento sumô, assim como o agachamento tradicional, ele é um excelente exercício para o bumbum. E uma outra diferença também é que no agachamento tradicional você consegue colocar um pouco mais de peso, né? Porque você está colocando uma barra nas suas costas. No agachamento sumô, já nem tanto, mesmo que você faça ele com uma barra, tá? Eu coloquei aqui com halteres, mas você também poderia fazer ele com uma barra, tá? Sem problema algum. Quatro, afundo com step. Pupila, não vou ativar os comentários agora, não, mas... Não, eu vou ativar. Eu quero que você me diga por que o afundo com step, ele está na frente do afundo sem o step na lista de melhores exercícios para o bumbum. Me responde aqui nos comentários. Se você está acompanhando essa live, se você está entendendo o que eu estou falando, por que o afundo com step, ele está na frente do afundo sem o step para trabalhar o bumbum? Será que alguém vai acertar essa? Maior amplitude, exatamente, perfeito. Maior amplitude, que significa o quê? Maior flexão do quadril. Ou seja, quando você faz o afundo com o step, você consegue descer mais antes que o joelho de trás encoste no solo. Entende? E com isso,
E você descendo mais, você flexiona mais o quadril, consequentemente você trabalha mais o seu bumbum. Obrigado pela participação. Tá? Só que existem exercícios, que é, por exemplo, no caso do afundo com step, que você perde força quando você desce muito. E isso é em todos os exercícios, pupilo. A maioria dos exercícios, tanto no agachamento, como no agachamento sumô, como no búlgaro, como no afundo com step, você perde um pouco de força quando você desce muito. Por quê? Porque as fibras musculares do seu bumbum, o seu bumbum, ele está mais alongado. Então ele não está numa força ótima, ele não está na angulação ótima para poder ele ter o máximo de força. E é por isso que eu digo e reforço aqui para você não focar em peso. Não focar em peso. Porque o que acontece quando você coloca muito peso? Você desce até a altura dos joelhos. Por quê? Porque você chega ali no ponto de maior força do quadríceps e do bumbum. E aí você volta. Só que esse maior ponto de força do quadríceps e do bumbum não significa que ele está sendo mais trabalhado do que se você descesse até o talo. Do que se você descesse mais. Entende? Entende o que eu quero dizer? Eu já falei aqui para vocês em outras lives que você tem que saber estimular o seu músculo para ele crescer. E se você tem um resultado com 10 quilos, usando 10 quilos de peso, e outra pessoa tem o mesmo resultado usando 30 quilos de peso, a vantagem é de quem está usando 10 quilos de peso. Tá? Então a primeira coisa, eu já tô adiantando algumas coisas que eu vou falar na frente, né? Mas a primeira coisa é você fazer com a maior amplitude, tá? Então o afundo com step ele é interessante por isso, porque você consegue descer mais, consequentemente você alonga mais o seu bumbum. Só que ele geralmente você perde um pouco de força em comparado ao afundo sem o step, onde você não desce tanto. E aí você tem um maior auxílio ali das suas coxas. Beleza? Mas o afundo com step é um excelente exercício e deve ser utilizado com frequência aí no seu treino para você crescer o seu bumbum, tá bom? E aí, em quinto, vem o afundo, né? O afundo tradicional, né? Que é sem o step. E aí, eu coloquei essa imagem aí, por quê? Porque você pode fazer com a barra nas costas, livre. Você pode fazer no Smith. Você pode fazer segurando halteres. Enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas o afundo é esse exercício aí, onde você fica no lugar, com uma perna na frente e outra atrás, e você desce e sobe. Beleza? Então esse exercício, ele tem um certo grau de flexão do quadril ali, você consegue trabalhar o seu bumbum, e uma vantagem do afundo é que você consegue colocar um pouco mais de peso, colocar um pouco mais de carga ali nesse movimento. Por quê? Porque você, primeiro, está mais estabilizada, porque você está com os dois pés no solo, e segundo, porque como você não consegue ter mais amplitude do que quando você bate o seu joelho no chão, você tem ali uma maior produção de força naquela angulação ali dos seus glúteos, tá bom? Então, se você vai fazer o afundo, use ele com a vantagem de que você consegue fazer as mesmas quantidades de repetições com um pouco mais de peso, tá bom? Sempre descendo o máximo, tá? O que eu costumo fazer não, né? Porque meu joelho já tô acostumado. Mas o que eu costumo fazer com as minhas alunas é coloco um colchonete embaixo ali, entre a perna da frente e a perna de trás, para você, quando descer até o talo, você encostar o joelho no colchonete, né? Pra você não ficar batendo o joelho no chão. Eu já bato o joelho no chão, enfim. Mas
você pode fazer isso. Coloca um colchonete ali entre a perna da frente e a perna de trás, para você não ter medo de descer até o talo. Entende? Por quê? Porque o afundo, ele já é um movimento curto, né? Ele já não é um movimento com amplitude muito grande. Então, se você não desce, pelo menos até o joelho de trás encostar no chão, você não está trabalhando nada ali do seu bumbum. Entende? Você não está trabalhando nada ali do seu bumbum. Você está só contando repetições e se enganando. Então, o afundo, ele é um exercício que obrigatoriamente, pupila, obrigatoriamente, você precisa encostar o joelho no chão. Tá bom? Sexto, elevação de quadril. Quem aí gosta desse exercício? Manda coraçãozinho aqui. Pupila, elevação de quadril é um exercício que eu também gosto. E não é só por questão pessoal. Também tem estudos que mostram que ele consegue hipertrofiar o bumbum, consegue aumentar o seu bumbum, endurecer. Mas, se você... Pensa comigo, se você fosse colocar esses exercícios numa ordem em que você sente mais o bumbum na hora que você está executando, em que lugar você colocaria elevação de quadril? Ou você colocaria como primeiro, como segundo, no máximo como terceiro? E o que eu quero dizer com isso, pupila? Eu quero dizer que o fato de você sentir o seu bumbum queimando, sentir o seu bumbum apertando na hora do exercício, não significa que o seu bumbum está sendo trabalhado para poder crescer, endurecer e levantar, tá? Na elevação do quadril isso ocorre? Ocorre. Mas, como você pode ver aqui, ele é o sexto colocado na nossa lista, tá bom? Então, muita gente fala, eu não sinto bumbum quando eu faço agachamento, eu não sinto bumbum quando eu faço afundo, mas eles são melhores do que a elevação de quadril, tá? Quando eu digo melhores, é porque o que eu estou querendo dizer é que se fosse para escolher apenas um exercício, seriam aqueles da frente. Mas a elevação de quadril tem sim o seu valor e ele ajuda sim a você ter resultado com o seu bumbum, tá? Uma coisa importante a se destacar nesse exercício é que ele trabalha o bumbum de forma mais isolada, né? Então, você praticamente não tem muita exigência da sua coxa, tá? E você consegue, por conta da maior estabilidade, né? Por conta de você ter mais segurança ali durante o movimento, você consegue também fazer muitas repetições com uma carga um pouco mais elevada, tá? Outro ponto muito importante é que é de extrema importância, né? Vou ser redundante aqui. É de extrema importância que você trave o seu quadril lá em cima, que você leve o glúteo ao máximo e desça ele também devagar, tá? Então, o movimento de elevação do quadril não é um movimento para você fazer ele de qualquer jeito. Além disso, para você ativar mais o bumbum, é importante que você coloque sua força na parte de trás do seu pé, tá? Então, quando você vai fazer elevação de quadril, coloque as forças nos calcanhares. Se possível, levante as pontas dos pés para que você se certifique que você está usando apenas a parte de trás do seu pé para fazer a força, tá? Então você sente na hora a diferença entre você colocar a força na ponta do seu pé e colocar a força na parte de trás do seu pé, tá? Outra coisa importante é que você deve afastar também as pernas na largura dos seus ombros, tá? Então, tem a largura do seu quadril? Afasta um pouquinho mais,
na largura dos seus ombros, para que você consiga isolar mais esse bumbum. Beleza? Então tá aí, elevação do quadril. Eu gosto muito. Às vezes eu faço, mas meu bumbum já tá grande demais. Sete, passada, tá? E a passada, ela entra aqui, né? Por que a passada tá diferente do afundo, com o step? Não é praticamente o mesmo movimento? É praticamente, mas não é o mesmo movimento. A diferença é que a passada, você vai dando passos, né? Olha, que notícia extraordinária. Você vai dando passos. E nesses passos, o que acontece? Quando você coloca uma perna na frente, você tá ali exigindo muito também das suas coxas. Porque você tá freando o seu movimento para você poder estabilizar e descer, tá? Então, apesar de ele ser um bom exercício para o bumbum, ele também trabalha muito a coxa. Mas isso como todos os outros exercícios. Porém, quando você tem esse movimento, você tem uma menor exigência do seu bumbum e uma maior exigência da sua coxa, tá? Mas a passada é um excelente exercício e eu já falei, inclusive vou falar na frente, que ele é interessante para você conjugar com outros exercícios, tá bom? Por quê? Porque se não for para você conjugar com outros exercícios, você faz o afundo, né? Que você vai fazer uma perna, depois a outra e você vai ficar estabilizado ali de uma forma muito mais segura, que você consiga colocar um pouco mais de carga. Oitavo exercício, leg press. E eu estou falando aqui do leg press horizontal, pupila. Eu não estou falando aqui do leg press do leg 45, não estou falando aqui do leg 90 graus, estou falando do leg press, do leg horizontal, tá? E por que é o leg horizontal? Por quê? Porque o leg horizontal, ele consegue trabalhar mais o bumbum do que os outros legs, tá? Simplesmente pelo fato de que você tem uma maior flexão do quadril. E você pode perceber que quando você faz o exercício de leg horizontal, né, que é o leg press, você consegue atingir o alto grau de flexão do quadril antes que você atinja um grau máximo de flexão do joelho. Então, antes de que... Léo, ele tá falando grego já, não tô entendendo mais nada. Calma. O que eu quero dizer é que antes que você dobre completamente a sua perna, você já dobrou completamente o seu quadril. Entende? Olha para a imagem. Olha como você já parte no exercício de uma angulação de 90 graus de flexão do quadril. E aí, quando você dobra, essa angulação só aumenta, né? Na verdade, essa angulação só diminui. Tá bom? Então, você encosta praticamente o joelho no peito. E é importante que você faça com amplitude máxima. Beleza? Então, o leg press ele entra ali como oitavo. Mas vocês vão entender também que, apesar de ele ser um bom exercício para o bumbum de forma isolada, ele por si só, tem como você chegar no leg press e ter uma ativação maior ainda do bumbum nesse exercício. Tá bom? Que é o que a gente vai falar lá na frente sobre a ordem dos exercícios. Nono, o stiff. E aí vocês podem ver esse cara. Eu não sou de achar homem bonito não, mas esse cara lindo, maravilhoso, deus grego, está fazendo aí nessa imagem. O stiff, pupila. Eu já comentei aqui, comentei outras vezes com vocês que o stiff, ele é um exercício
que trabalha prioritariamente o seu posterior de coxa, tá? Então, o músculo principal é o posterior de coxa. Porém, ele também trabalha bastante o bumbum. Porque tá vendo o quadril ali flexionado? Quando você desce o tronco, você flexiona o quadril e com isso você alonga as fibras do seu bumbum, tá? Então ele também trabalha muito o bumbum, desde que você desça até o talo. E quando eu falo descer até o talo, descer o máximo que você consegue, mantendo a postura correta. Beleza? Então, ele tá como nono exatamente por isso, porque ele é um músculo que trabalha principalmente o posterior de coxa, mas ele também trabalha o bumbum, e vocês vão ver que lá na frente tem como você chegar no stiff e ativar mais o bumbum nesse exercício do que o seu posterior de coxa. E o 10º exercício, pupila, é a subida na caixa. Eu não sei se eu fui muito justo com a subida na caixa, sinceramente. Mas, enfim, eu coloquei ele na lista. Então, isso que importa. E você precisa dar uma atenção para esse exercício, tá? A subida na caixa é um exercício que você consegue ter uma grande amplitude de movimento. E você consegue ter uma maior força de subida, né? Já que você não consegue controlar muito a descida. Então, um exercício de subida na caixa, ele trabalha o bumbum, mas para aumentar a sua força de subida, tá? Então, ele também pode ser colocado aí, né, no seu treino, para que você consiga melhorar a força do bumbum. E aí você pode fazer com halteres, tá? Você pode estar ali segurando 2 halteres e subir na caixa. Mas é importante, pupila, que essa caixa não seja da altura do seu joelho. Ela tem que ser um pouquinho mais alta para que você consiga aí ter uma amplitude maior e o seu bumbum ali consiga estar sendo mais trabalhado. Combinado? Então, o exercício de subida na caixa, ele tem seu valor, ele precisava ser colocado aqui e você pode utilizar ele sim para trabalhar bem o seu bumbum. Combinado? E como eu falei, o que esses exercícios têm em comum? Um alto grau de flexão e extensão do quadril. Então é nisso que você tem que focar, pupila. Deixa eu ver se vocês estão me entendendo aqui. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Maior amplitude igual maior ativação, é isso aí. Estão entendendo o que eu falei até agora? Pupila, pensa o seguinte, ó. Se eu tô fazendo uma rosca bíceps, nessa parte aqui de 90 graus é onde eu consigo ter mais força no meu bíceps. É onde eu consigo ter mais força no meu bíceps. Então, se eu for fazer só isso daqui pra cá, eu consigo pegar muito peso. Mas vai ser péssimo para trabalhar o meu bíceps. Quando eu estendo meu braço um pouco mais, eu deixo o meu bíceps numa posição não tão ótima assim para poder fazer força. Mas eu trabalho ele mais. Então eu diminuo a carga para eu conseguir estender um pouco mais. E aí eu trabalho ele mais e não pego mais peso. Entende? Entende, pupila? Então você, pupila, você é outlier, você é fora da curva. E é por isso que você está aqui. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre o seguinte. Quais são as melhores sequências de exercícios para ter um treino focado em crescer, endurecer e levantar o bumbum, tá? E aí, eu vou utilizar
aquela imagem lá dos melhores exercícios, né? Para poder falar isso para vocês, para poder ensinar isso para vocês, tá? Pupila, você pode usar, simplesmente pegar e usar essa ordem aqui? Pode. Mas ela vai funcionar o resto da vida? Não, tá? Então, eu coloquei aqui uma lista de que seriam do melhor pro menos melhor, né? O menos melhor, mas não significa que você tem que fazer sempre nessa ordem. Beleza? Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo. E aí, quando eu vou falar em ordem dos exercícios, eu tenho que pensar, pô, quais são os melhores exercícios? Quais os que trabalham mais? Esses eu tenho que colocar na frente. Então eu posso colocar um fundo com step um dia, um agachamento sumô um dia, um agachamento búlgaro um dia, um agachamento tradicional um dia, como um primeiro exercício. Eu posso colocar, inclusive, a elevação de quadril aqui como um primeiro exercício. Por quê? Mas ele não é, ele está lá como sexto melhor, mas ele trabalha o glúteo de forma isolada. Então você consegue fadigar mais o bumbum primeiro e depois, quem sabe, fazer um outro exercício. Mas eu vou ensinar aqui para vocês como que você coloca esses exercícios na ordem correta, tá? E eu não estou falando aqui de conjugar um com o outro, eu vou falar disso mais na frente, mas eu vou falar aqui da ordem correta, tá bom? Então você pode começar com agachamento búlgaro e depois ir para um afundo com step, porque você trabalha ali 2 unilaterais que são eficientes para o bumbum, ou seja, você primeiro faz um com a perna que a perna de trás está levantada, depois você faz outro que a perna da frente está mais alta, tá? E tem a vantagem de você fazer um unilateral primeiro também. Por quê? Porque o unilateral geralmente é quando onde a gente pega menos peso, onde a gente tem menos força, não é? Então por que não fazer eles primeiro? E aí depois você vai para um exercício que você consegue fazer com as duas pernas e aí fica muito mais, você consegue manter a intensidade, entende? Então, por que não, tá? Faz um agachamento búlgaro, depois um afundo com step, e depois você vai para um agachamento livre, tá? Ou você vai para uma elevação de quadril, tá? Você pode começar com a elevação de quadril, ir para um agachamento livre, depois ir para um agachamento sumô ou para um agachamento búlgaro, tá? Só que aí eu entro e aí eu quero entrar na outra questão, que é a seguinte, por exemplo, se você fizer uma passada primeiro, um leg press primeiro, um stiff primeiro, você não vai estar trabalhando prioritariamente ali o bumbum. Mas se você pegar e colocar do 1 até o 6º aqui, qualquer um deles com exercícios que vão vir na frente de passada, de leg press, de stiff, você consegue, nesses outros exercícios, ativar mais o seu bumbum, tá? Então, pense como, do 1 ao 6, eles precisam estar no começo. E do 7 ao 9, eles precisam estar no final. Mas, outro ponto importante é que você não precisa, e eu nem recomendo, que você utilize todos esses exercícios num único treino, tá bom? Então você escolhe aí de 10, 6 exercícios, 5 exercícios para você fazer, focados no bumbum, fora que você vai fazer, por exemplo, extensora, flexora, enfim, tô falando só de focados em bumbum, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer uma elevação do quadril, um agachamento livre, um agachamento no sumô, um afundo, e depois ir para um leg press, porque você vai chegar no leg press com o bumbum muito mais fadigado. E aí, ele você vai interromper o exercício não porque suas coxas estavam queimando, mas porque o seu bumbum estava queimando, tá? Ou então você faz esses mesmos exercícios e depois faz stiff. Pô, faz agachamento livre, faz agachamento búlgaro, faz agachamento sumô, faz elevação de quadril e depois faz stiff. Caraca, o seu stiff ali é bumbum, certo?
Entendeu? Você está trabalhando mais o seu bumbum ali do que o posterior de coxa, sem dúvida. Por quê? Porque você está chegando com o seu bumbum ali fadigado. Tá? Agora, se eu colocar o stiff lá no começo do meu treino, vai resolver? Não vai. Se eu fizer agachamento livre, agachamento búlgaro e stiff, vai resolver? Não vai. Vai trabalhar o bumbum. Não estou falando que não vai. Tá? Mas vai trabalhar mais o seu posterior de coxa e também vai trabalhar o seu bumbum. Mas se você quer realmente focar no glúteo, você vai fazer o stiff, colocar o stiff mais lá atrás. E não vem falar comigo assim, porque eu faço stiff para posterior de coxa. Não, você faz stiff para bumbum. Você faz stiff porque você acha que ele é bom para bumbum. E ele realmente é. Mas não se você colocar ele lá na frente. Você tem que colocar ele depois de 3, 4 exercícios que são específicos para o bumbum. Tá bom? Então, quem não tirou o print dessa tela, tá tendo outra oportunidade. Pega do 1 ao 6, coloca ali como os primeiros exercícios, tá? E depois você coloca ou passada, ou leg press, ou stiff. Beleza? E a subida na caixa? A subida na caixa, não vai falar dela? Não, subida na caixa você pode colocar aí entre esses outros 6 exercícios que eu falei também. Beleza? Entre esses 6 primeiros exercícios aí. Combinado? Então essa é a ordem correta de você ter um treino focado em bumbum. Só que aí, o Bila, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. É que o que eu falei até agora é só 50%, só garante 50% do seu resultado. O que eu falei até agora só garante 50% dos seus resultados. Por quê? Porque de nada adianta você saber quais são os melhores exercícios, colocar eles na ordem correta, se você não fizer o que eu vou falar aqui daqui em diante. Tá? Então é muito importante que eu preciso agora de 15 minutos do seu foco total. Eu preciso de 15 minutos do seu foco total para você entender o que eu vou falar aqui na frente. Então, não olha para os lados, desliga a televisão. Não vou falar desliga o celular porque você está com o celular, mas concentra aqui em mim, se concentra aqui em mim. Beleza? Então, isso que eu falei até agora garante apenas 50% dos seus resultados. Por quê? Porque, pupila, eu tenho certeza que aqueles exercícios que eu falei ali atrás não é nenhuma novidade para você. Não é? Não é nenhuma novidade para você. Você só não tinha certeza de quais eram os melhores. Mas você fazia alguns deles, não fazia? Você fazia agachamento, você fazia a fundo, você fazia elevação, você fazia stiff, não fazia? Você só não sabia a ordem, na lista quais eram os melhores, e você não sabia qual era a ordem correta que você podia colocar esses exercícios para trabalhar mais o bumbum. Mas por que então você não está tendo o resultado que você espera? E é isso que a gente vai falar agora. De ganhar, de dobrar o resultado no seu bumbum, se você não faz isso daqui que eu vou falar aqui na frente. E coisas importantes que, se você for esperto, você vai tirar print de cada item que eu vou falar aqui, tá? Primeiro, eu tentei fazer uma ordem também do mais importante, mas, enfim, acho que todos têm uma igual importância. Pupila, fazer a descida lenta. Mas eu faço tudo mais. Beleza. Então, se você faz a descida lenta, você vai prestar atenção nos próximos. Mas para você que não faz, você tem que começar
a focar nisso. Por quê, pupila? O que eu mais vejo na academia é mulher que faz assim, ó, que é apenas contar repetições. Pupila, o seu músculo não sabe contar. Eu falei na live de número 3, eu acho, como intensificar os seus resultados na sua coxa. Que você tem que se preocupar em contrair o músculo. Você tem que se preocupar em contrair o músculo e não contar repetições ou colocar muito peso, tá? Então, pupila, se você não consegue fazer descida devagar, porque você está colocando muito peso, você vai começar a diminuir o peso para poder você descer mais devagar, tá bom? A descida lenta ela é de extrema importância. Por quê? Porque é nessa fase do movimento onde as suas fibras musculares elas sofrem mais microlesões. O que é microlesão? Microlesão é onde elas sofrem mais estímulos para poder depois elas serem reparadas e crescerem. Então, para poder você fazer o seu bumbum crescer, endurecer, levantar, você precisa criar essas microlesões, essas pequenas microlesões. Você cria essas pequenas microlesões e é por isso que você sente o seu músculo, por vezes, dolorido no dia seguinte, né? Você sente algumas vezes o seu músculo dolorido no dia seguinte, porque essas microlesões aí geraram um certo grau de dor, tá? E aí, você consegue ter mais microlesão quando você faz a descida lenta. Então é muito, muito importante, pupila, que você coloque isso na sua cabeça, tá? Se concentre em fazer um movimento devagar, tá? Então, se a sua cadência lá tá para você descer em 3 segundos, você vai descer em 3 segundos. Se a sua cadência tá lá para você descer em 4, em 5, em 6 segundos, você vai respeitar a cadência e vai colocar um peso de acordo com a quantidade de repetições que você tem que fazer e de acordo com a cadência que você tem que fazer. Por quê? Porque, eu conseguiria colocar mais peso se eu fizesse um movimento rápido. Mas eu não estou interessado em colocar mais peso. Estou interessado em contrair o músculo, estimular o músculo para ele crescer. Tá bom? Então, você tem que focar nisso. Fazer a descida lenta é importante. É muito importante se você quer crescer o seu bumbum, tá bom? Segundo item importante, extremamente importante, descer até o talo. Ou seja, a amplitude de movimento é maior do que o peso, é mais importante do que o peso, tá? Então, antes de você colocar peso, você tem que garantir que você consegue descer até o talo com aquele peso lá. Senão não vai adiantar de nada pro seu bumbum. De nada. Você só vai estar ali, enfim, passando vergonha na academia e achando que tá arrasando. Tá? Você tá passando vergonha na academia e você acha que você tá arrasando. Tá? Então, se você desce até, pra você tá arrasando de verdade, você tem que descer até o talo. Tá bom? Então, pupila, amplitude de movimento é importante para que você consiga estimular mais o seu bumbum e que você consiga acelerar os seus resultados, ou seja, 7, 8, 9 vezes mais resultado do que você teria se você não descer até o talo, tá bom? Então, certifique-se de que você está conseguindo descer ao máximo para poder você trabalhar também ao máximo o seu bumbum. Beleza? Terceiro tópico, pupila, terceiro item. Vá até a falha. Pupila, você precisa entender que você precisa ir até a falha. Como que eu faço isso? Como que eu faço você entender isso? Como que eu faço você entender isso? Se começa a doer o músculo, você já para. Começa a arder um pouquinho, você chega. Vou descansar. Pupila, você só tem hipertrofia significante, você só tem ganho significante
quando você vai até a falha ou chega bem próximo da falha. Por quê? Porque às vezes, pupila, você coloca um peso lá que você conseguiria fazer 20 repetições. Mas aí a sua perna começa a arder com 15 repetições. E aí você para. Pupila, você está muito longe da falha. Está muito longe da falha. Então, pupila, o que eu preciso que você entenda é que vai doer, vai arder, vai queimar, mas isso não significa que as suas forças acabaram. Você precisa entender que você precisa ir além. Você precisa ir um pouco mais para o seu músculo realmente chegar na falha. Tá? Quando você sente a dor e você para, o que fez você parar foi simplesmente o seu psicológico. Não foi o músculo. O músculo, ele tinha gás ali para mais um tanto. Tá bom? Então, pupila, é importante que você saia da zona de conforto e você procure realmente levar o seu músculo até a falha. Sem isso também, você não consegue ter 100% dos seus resultados. Tá bom? Quarto item, faça muitas repetições. E o que eu quero dizer com isso? É que você pode pôr pouco peso e fazer muitas repetições desde que você cumpra os 3 itens anteriores. Então, quais são os 3 itens anteriores que eu falei? Descer devagar, descer até o talo e... Qual é o terceiro que eu falei agora aqui? Ah, pronto. E vai ir até a falha. Então, desde que você faça o movimento devagar, desça até o talo e vá até a falha, pupila, você pode colocar o peso que você quiser. Entende? Você pode colocar o peso que você quiser. E aí você pode fazer quantas repetições você quiser. Entendeu? Desde que você cumpra as 3 coisas que eu falei ali atrás. Sem aquelas 3 coisas ali atrás, não adianta. Se você não descer devagar, não adianta. Se você não descer até o talo, não adianta. Se você não fizer até a falha, não adianta. Tá? E aí, feito essas 3 coisas, você vai focar na quantidade de repetições. Quarto. Ué, mas eu coloquei 4 de novo? Ah, caralho. Mas enfim, é 5, mas tá 4. Utilize técnicas avançadas de treino. E agora aqui eu vou parar um pouquinho com vocês para eu falar sobre essas técnicas avançadas de treino. Bisete, trisete, drop set, hash pause, pirâmide, enfim, várias técnicas avançadas de treino que tem, que antigamente se chamavam de métodos de treino, tá? E até hoje as pessoas usam métodos de treino, não tem nada de errado com isso, mas a literatura atual chama de técnicas avançadas, tá? Então, técnicas avançadas de treino é tudo aquilo que você faz para você tirar o seu músculo da zona de conforto, tá? Para você levar ele até um maior grau de fadiga muscular, tá? Então, por que se chama técnicas avançadas de treino? Porque você consegue ter mais resultado com esses métodos quando você já tem mais experiência de treino, quando você já tem mais massa muscular, quando você já está mais tempo na academia, quando você já passou de ser uma pessoa iniciante e já começou a ser uma pessoa treinada. Ele funciona melhor para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas já têm um estoque de glicogênio maior, já têm um estoque de energia maior, elas já têm uma força maior, elas já têm uma coordenação intramuscular maior, enfim, coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui.
Mas é por isso que elas que se chamam técnicas avançadas de treino, porque elas funcionam com pessoas mais avançadas, tá? Isso significa que as pessoas iniciantes não podem usar? Não. Inclusive, tem alguns que são mais recomendados para pessoas iniciantes, para poder evoluírem mais rápido, e outros que você vai acrescentando aos poucos. Beleza? Então, o que é um bisset? Para quem não sabe, bisset, pupila, é quando você coloca 2 exercícios para o mesmo grupo muscular, tá? Então, por exemplo, eu faço uma elevação de quadril e sem intervalo vou lá e faço agachamento. Então, eu saio da elevação do quadril, vou direto para o agachamento, e aí depois eu dou um intervalo, volto para a elevação do quadril e vou direto para o agachamento. Isso é um bisset. Nesse caso específico pro bumbum, tá bom? Então, você faz 2 exercícios para o mesmo grupo muscular. 2 exercícios, no caso da aula de hoje, pro bumbum, tá? Então você pode fazer bisets, hein? Exemplo de bisets. Você pode fazer elevação de quadril com agachamento. Você pode fazer agachamento sumô com stiff. Você pode fazer afundo com step com agachamento búlgaro, né? Utilizando a mesma perna. Você pode fazer passada com agachamento. Você pode fazer, enfim, agachamento sumô com elevação de quadril, enfim, tem várias formas de você fazer bisset para você maximizar o estímulo ali no seu bumbum, beleza? Trisset é quando você coloca 3 exercícios, tá? Então, você coloca, em vez de 2, 3 exercícios ali em sequência, sem intervalo, para o mesmo grupo muscular, tá bom? Drop set é quando você começa com um peso, e aí quando você chega na falha, você reduz 20% desse peso para você fazer mais algumas repetições. Por exemplo, eu estou agachando com 20 quilos total, 10 de cada lado, beleza? Fiz 12 repetições, cheguei na falha na 12ª repetição. Cheguei na falha. Na 12ª repetição. Então aí eu coloco a barra no lugar, vou lá, tiro 20% de 20 quilos, né? 4 quilos. Tiro 4 quilos. E aí eu faço mais algumas repetições até a falha novamente, tá? Uma coisa que as pessoas têm que entender aqui é que no drop set, quando você tira esses 20%, não é para você conseguir fazer mais repetições do que você fez no começo, tá? É para você fazer mais algumas repetições. Então, um erro que muitas pessoas cometem no drop set é: cheguei até a falha aqui, vou botar metade do peso para eu conseguir fazer mais 20 repetições. Não é isso. Isso não é drop set. Pupila, isso não é drop set. Drop set é você reduzir 20% da sua carga. Então, se você botou 100 kg, você vai reduzir 20 kg. Se você botou 20 kg, você vai reduzir 4 kg. É você reduzir 20% da sua carga para te permitir fazer mais algumas repetições. E aí, esse drop é um drop set 2 vezes. Ou seja, drop set uma vez é quando você reduz 20%, faz até a falha novamente. Drop set 2 vezes é você reduz 20% da carga inicial, e aí você faz até a falha, depois você reduz mais 20%, e aí você faz de novo até a falha. Beleza? Rest pause é quando você, por exemplo, num leg press, você vai fazer... Você fez 15 repetições até a falha. Beleza? Falhou na 15ª repetição. Você descansa 10 segundos, e aí você faz mais quantas repetições você conseguir, tá? Então você dá um rest pause, ou seja, o que é isso? Você dá uma pequena pausa e aí você faz mais algumas repetições, beleza? Então você vai fazer, chegou na falha na 15ª, você vai dar 10 segundos de pause e aí você vai fazer mais 2, mais 3, mais 4, tá? Pirâmide já é quando você
aumenta a carga e diminui o número de repetições, tá? Então você diminui o número de repetições e aumenta, ou você aumenta o número de repetições e diminui a carga, tá? Mas sempre seguindo essa linha. Então você vai reduzindo um e aumentando o outro, reduzindo um e aumentando o outro em sequência. E essa é a diferença do drop set, tá bom? Além disso, a pirâmide você pode fazer ela com intervalos. Então você, por exemplo, faz aqui, vamos dar um exemplo agora de elevação do quadril, tá? Vamos dar um exemplo de elevação do quadril. Você fez 15 repetições com 20 quilos cada lado. Você vai dar um intervalo, por exemplo, de 2 minutos, 1 minuto, 90 segundos, enfim. E aí você vai colocar agora 30 quilos cada lado e vai fazer quantas repetições você consegue, provavelmente menos. E aí você dá mais 90 segundos, 2 minutos de intervalo, e aí você coloca 40 quilos cada lado, e aí você faz até a falha novamente, a quantidade de repetições que você consegue. Isso é pirâmide. Beleza? Repetições parciais. Repetições parciais, pupila, é quando você faz um pequeno movimento durante o exercício. Então, por exemplo, no agachamento, você pode agachar e na hora que você agacha, você faz aquele movimento curtinho lá embaixo antes de subir totalmente. Então você, como se você agachasse, desse aquela quicadinha lá embaixo e aí você subisse. Isso é repetições parciais. Mas essas repetições parciais dá para fazer em vários exercícios e não só no agachamento, como eu vejo a maioria utilizando, tá? E aí você consegue ali ter um pouco mais de, exigir um pouco mais de esforço daquele músculo ali, no caso o bumbum. Por quê? Porque quando você está com o quadril mais flexionado, você está trabalhando mais o bumbum, então você faz um movimento parcial ali para você enfatizar o estímulo naquela região e aí depois você sobe, tá? E como esse, existem vários outros métodos que você pode estar utilizando para poder você intensificar aí o trabalho no seu bumbum. Beleza? 5 que era para ser 6, né? Vamos lá, Nossa, sou virginiano, isso daí me incomoda um tanto. Mas vamos lá, 6. Procure aumentar 500 gramas por semana em cada exercício. E aí, pupila, eu coloquei 500 gramas como um exemplo, tá? Como um desafio, como uma meta. Por quê? Porque 500 gramas é uma coisa atingível, tá? E você pode ver que eu coloquei aqui, então, que você deve procurar aumentar o peso. Mas eu coloquei depois de tudo que eu te expliquei ali atrás, tá? Todas aquelas coisas que eu falei ali atrás, elas são mais importantes do que você colocar muito peso. Mas o peso, ele é importante? Ele é importante sim. Quando? Ele é importante quando você sabe a quantidade de repetições que você tem que fazer, com a cadência que você tem que fazer e descendo com a maior amplitude possível. Aí você vai pensar assim, qual é o peso máximo que eu consigo pegar para poder eu fazer essa quantidade de repetições, respeitando a cadência e tendo uma amplitude maior, tá? É aí que entra o peso. Então, pupila, se você faz aquilo que eu falei, de ter uma amplitude maior, de ir até a falha, de, enfim, fazer devagar, você provavelmente vai ter ganho de força, tá? Apesar de não ser o objetivo principal do seu treino, que é endurecer o seu bumbum e não pegar mais peso, você também vai ter um ganho de força. Então, é importante que você faça testes com você mesma. É importante que você se desafie para você ver se realmente você não se aquele peso que você estava utilizando já não estava assim muito aquém do que você conseguiria, tá bom? E isso só reforça a importância de você fazer exercício até a falha. Por quê? Porque, pense comigo o seguinte, se eu coloco 10 quilos cada lado no agachamento, e aí é para fazer 15 repetições, e eu faço
chego na 15ª eu paro, mesmo que eu não cheguei até a falha, eu não sei quantas repetições eu conseguiria fazer com aquele peso. Entende? E aí eu também não sei, não tenho muita referência de quanto eu devo aumentar para poder ficar nas 15 repetições. Então, quando você faz o exercício até a falha, você vê a quantidade de repetições que você consegue fazer, e aí você pensa, pô, eu passei muito da quantidade de repetições que era. Então, eu preciso aumentar um pouquinho mais para poder eu ficar dentro da quantidade certa. Tá? Inclusive, essa é a melhor e mais fácil forma de você ir aumentando a sua força, ir aumentando a carga que você faz no exercício. Por exemplo, eu tenho que fazer, eu fazia 15, eu tinha que fazer 16 a 20 repetições. Eu fazia 20 repetições, eu fazia com 10 quilos cada lado, no máximo, chegava na 20ª repetição morrendo. Pô, mas agora, depois de 2 semanas, 3 semanas, eu faço esse mesmo exercício, com essa mesma cadência, com o mesmo peso, e eu consigo fazer 22, 23 repetições. Então aí eu aumento ali 500 gramas, aumento 1 quilo, aumento 2 quilos, para eu me manter novamente nas 20 repetições. E aí você vai ver que depois de um tempo, aquele peso de novo vai começar a não ser suficiente para você vai começar a fazer mais repetições, aí você aumenta um pouco mais o peso. É nesse momento que o peso é ajustado e que ele é importante, tá bom? Então se desafie, pupila, procure aumentar ali pelo menos um pouco o peso nos exercícios para você manter a mesma quantidade de repetições, manter a mesma cadência, tá bom? Que aí o seu bumbum você vai continuar passando de nível, você vai continuar dizendo pro bumbum que ele precisa se adaptar cada vez mais e que ele precisa crescer, beleza? Para você não ficar estagnada. E 7º, que seria o 8º, consuma bastante proteína e boas fontes de carboidrato. Pupila, eu não podia deixar de falar aqui da alimentação, né? Você precisa ingerir proteína se você quer realmente ter um resultado, ter um ganho relevante no seu bumbum. Você precisa, tá? Então, se você não consumir proteína, o seu músculo ele não vai conseguir ter substrato, ele não vai conseguir ter matéria-prima para poder reparar o músculo, para poder fazer ele crescer, tá? Para poder fazer ele endurecer, tá? Então você precisa colocar matéria-prima ali. É a mesma coisa que você dá. Como é que você quer que um pedreiro constrói um muro se você não dá lajota para ele, se você não dá cimento para ele? Então é a mesma coisa a proteína. Como é que você quer construir músculo? Como é que você quer melhorar o aspecto do seu músculo, do seu bumbum, se você não dá matéria-prima para ele fazer isso, tá? E boas fontes de carboidrato, que eu sempre coloco proteína aqui, né? Em algumas aulas, mas é importante que você também perca o medo de comer carboidrato. Por quê? Porque comer carboidrato não é ruim, pelo contrário, carboidrato te ajuda desde que você coma boas fontes de carboidrato, tá? Então, desde que você se alimente bem, o carboidrato ele é essencial para que você tenha resultado. Não adianta você cortar o carboidrato e achar que você vai estar tendo mais resultado com isso, porque não vai. O problema está no excesso, o problema está em fontes ruins de carboidrato. Beleza? Então, você precisa disso aqui para você estourar os resultados. E pupila, isso aqui que eu falei, que eu te pedi 15 minutos de foco total, é os outros 50%. Eu acho que tá faltando mais uma coisa. Que eu não coloquei aqui, mas que eu vou falar aqui pra vocês agora. Pupila, muitas pessoas têm dúvida assim, há quantos dias na semana eu treino o bumbum? Essa é uma dúvida sua ou não é?
Pupila, o que os estudos mostram é que não tem diferença você treinar 2 vezes na semana ou você treinar 3 vezes na semana, desde que o volume de treino seja igual. Ou seja, se você faz 2 vezes na semana seu treino de bumbum, mas você faz com o volume correto, quantidade de repetições, exercícios, técnicas corretas, 2 vezes já é suficiente, já é a frequência ótima para você estimular o crescimento do seu bumbum, tá? E o que um estudo mostrou em relação a isso? Eles quiseram justamente investigar se era melhor 3 vezes ou se era melhor 2 vezes na semana. E eles viram que o grupo que fazia 3 vezes na semana e passou a treinar 2 vezes na semana, olha só, hein? Presta atenção aqui. O grupo que treinava 3 vezes na semana, bumbum, e passou a treinar 2 vezes na semana, com o mesmo volume de treino, ele teve mais resultado. Passou de 3 vezes para 2 vezes e teve mais resultado. E o grupo que treinava 2 vezes na semana e passou para 3 vezes na semana, ele também teve mais resultado. E o que esse estudo tirou de conclusão em relação a isso? Que é o que eu sempre digo, que nada funciona por muito tempo. Por quê, pupila? Porque algumas pessoas tendem a achar que fazer mais vezes na semana é mais importante, só que elas esquecem que o músculo ele cresce no descanso. Ele não cresce no treino. No treino você dá o estímulo correto, mas a adaptação que vai ocorrer de acordo com o estímulo que você deu é no descanso. Então, se você pensar por essa lógica, você vai perceber que se eu der o estímulo, quanto mais eu der o estímulo correto e eu descansar mais, melhor para o crescimento do meu bumbum. E não eu ficar indo lá e massacrando ele todos os dias. Entende? Agora, também, desde que você tenha um volume de treino adequado, né? Que seja inferior a 2 vezes na semana, e você destrinche isso em 3 vezes na semana, você também vai ter um igual resultado, né? Se você está há muito tempo treinando 2 vezes na semana e passa para 3 e divide esse volume, você também vai ter resultado. Por quê? Porque você está tirando o seu músculo da zona de conforto e você está falando para ele que ele precisa continuar se adaptando, tá? Então você dá um estímulo, você não vai ficar tão quebrada, tão dolorida como se você treinasse apenas 2 vezes na semana. Por quê? Porque você precisa desse bumbum recuperado mais rápido, porque daqui 48 horas você vai estar fazendo ele de novo. Entendeu? Então, o importante é você estar com o músculo recuperado para você fazer o treino novamente. Se você não tiver, você vai estar perdendo tempo, deixando de ter ganho ali, deixando de ter resultado e ainda correndo o risco de se lesionar. Enfim, a tendência é que você só tenha resultado ruim com isso. Mas desde que você consiga colocar... E aí, o que é volume de treino? Eu não consigo falar de uma coisa sem explicar exatamente para você o que é, tá? Volume de treino é basicamente a quantidade de exercícios que você faz. Basicamente. Então, por exemplo, se num treino de perna que eu faço 9 exercícios, 2 vezes na semana, ou seja, 18 exercícios, eu vou dividir agora para 6 exercícios 3 vezes na semana. Entende? Isso que é você ter um volume igual de treino. E um outro estudo, ele mostrou que o quê? Que o que muita gente faz normalmente, que é o quê? Você simplesmente pegar o mesmo treino que você faz 2 vezes na semana e tacar mais uma vez dele,
prejudicial para o crescimento do seu músculo e não garante que você vai ter mais resultado, porque o volume ele precisa ser ajustado aos poucos e você está praticamente enfim, você está aumentando um terço ali do seu volume de treino de uma vez. Você está colocando mais 9 exercícios numa semana que tinha 18, agora está tendo 27, tá? E isso não é interessante, tá bom? Então, se você for fazer o que eu estou explicando aqui para vocês, primeiro contabilize a quantidade de exercícios que você faz, e aí você ou jogue isso agora para 2 vezes. Por quê? Porque, por exemplo, se você faz aí 6 exercícios 3 vezes na semana, você coloca 9 agora 2 vezes na semana, você vai ver o boom que você vai dar. Por quê? Porque você está aumentando o volume numa única sessão de treino e você está dando mais tempo de descanso, ou seja, mais tempo para esse músculo reparar e crescer. Então, isso também é interessante, tá? Então, não tem melhor ou pior, tá? Então, não tem mais é melhor ou menos é melhor. Você precisa variar a frequência e você precisa ajustar o volume de exercícios que você faz para você garantir que você vai continuar tendo resultado, tá? Porque uma coisa que eu costumo falar aqui também é que as pessoas elas querem colocar mais exercício, mais frequência, e aí chega no momento que elas não estão dando mais conta de tanto tempo que elas passam na academia, de quantas vezes elas vão para academia, e mesmo assim elas não conseguem ver resultado. Mesmo assim elas não têm o corpo que elas querem. Por quê? Porque elas estão focando apenas em adicionar exercício. E não é esse o caminho. Parabéns, você chegou até o final da nossa segunda aula. E amanhã vai rolar o terceiro episódio, que é sobre como fazer cardio sem prejudicar o ganho de massa magra. Te espero até amanhã.